organizar a relação e revertir o ato de legalidade quando o poder público transfere recursos para as organizações da sociedade civil desenvolverem ações de interesse público. É com essa função que a Lei Federal 13.019 de 2014 disciplinou o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Desde então, por exemplo, não existe mais a figura dos convênios entre a Prefeitura e instituições que ofertam educação infantil ou educação especial. Nesta aula, vamos entender melhor quais são as regras para firmar esse tipo de parceria. Um dos principais objetivos da Lei 13.019 de 2014 foi determinar não apenas para o poder público, mas também para as organizações da sociedade civil que as atividades sejam planejadas com antecedência. Outro ponto importante foi a exigência de experiência prévia na atividade que a organização pretende realizar em parceria com o poder público. Isso tem que ser comprovado mediante capacidade técnico-operacional e regularidade jurídica e fiscal. Estas determinações da legislação buscam privilegiar as organizações que pautam seu trabalho nos princípios da ética e priorizam a qualidade. O que muda com a Lei do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil? Para a administração pública, a partir de agora, existe apenas uma legislação para fixar as regras da relação com as organizações da sociedade civil. Em contrapartida, é preciso planejar com antecedência qualquer ação, demonstrar capacidade operacional e contar com profissionais preparados para seguir esse novo formato. Qualquer ação que envolva a transferência de recursos da administração pública para as organizações da sociedade civil, a partir de agora, depende de prévio chamamento público. Também é necessária a transferência em todas as fases do processo. Entretanto, para as organizações civis, a Lei 13.019 de 2014 traz maior segurança jurídica, afinal estabelece regras claras e que valem para todo o território nacional. Além disso, a necessidade de comprovar tempo mínimo de existência e experiência prévia na atividade que pretende realizar privilegia as organizações que pautam seu trabalho nos princípios da ética e privilegiam a qualidade. Essa norma é aplicável às relações de parceria da sociedade civil com os diversos órgãos da administração pública federal, distrital, estadual e municipal. Importante lembrar que algumas organizações civis precisam fazer alterações em seu estatuto social para que possam acessar recursos públicos por meio de parcerias com a administração municipal. O marco regulatório prevê 3 possibilidades para parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil. A primeira delas é o termo de fomento, que apoia e reconhece as iniciativas que as organizações já possuem. Assim, a administração busca uma ação já desenvolvida por organizações para resolver demandas existentes. Para isso, remunera o desenvolvimento dessas ações. Mas essas ações não poderão ser estranhas aos programas de governo. Somente poderão ser firmados termos de parceria relativos a ações que tenham objetos, metas, prazos e custos predeterminados nas políticas públicas existentes. A segunda possibilidade é o termo de colaboração. Neste caso, a administração é que propõe a ação a ser desenvolvida por uma organização da sociedade civil. Para tanto, transfere recursos públicos para organizações que se dispõem a realizar ações cujos objetos sejam serviços e atividades condizentes com as políticas públicas já conhecidas e previstas nos programas de governo. A administração pública também deve estabelecer os objetos, as metas, os prazos e mensurar os valores que serão pagos. Deve apontar também os resultados que devem ser alcançados. E, por fim, a terceira possibilidade, o acordo de cooperação. Neste caso, a administração pública e a organização da sociedade civil firmam uma parceria, mas sem a transferência de recursos financeiros. O acordo de cooperação é estabelecido para realizar atividades do interesse público. Agora que já sabemos as formas de relação da administração pública com as organizações, precisamos lembrar que existe um fluxo a ser seguido. Tudo começa com um planejamento pela administração do que se pretende. Depois, é preciso definir a forma de seleção da organização civil e firmar a parceria. Na sequência, é preciso implementar as ações e realizar o monitoramento de cada previsão nas parcerias, bem como avaliar os resultados alcançados. Por fim,
providenciar o adequado processo de prestação de contas. Para efetivar a parceria, tudo começa com a realização do chamamento público. Mas o que é chamamento público? De acordo com a Lei 13.019 de 2014, o chamamento deve servir para orientar o processo de seleção das organizações civis. O chamamento deve conter regras simples, claras e objetivas, e sempre que possível, os procedimentos devem ser padronizados. Assim, deverão ficar muito claros os critérios e indicadores, principalmente em relação aos seguintes aspectos: objetivo da parceria, metas a serem alcançadas, cursos indicadores quantitativos e qualitativos de avaliação de resultados. Entretanto, não é preciso realizar chamamento público quando ficar caracterizada a possibilidade de dispensa de inexigibilidade ou para emendas parlamentares. Claro que, nesses casos, as demais previsões da Lei 13.019 de 2014 devem ser respeitadas. A dispensa será possível em caso de urgência, decorrente de paralisação ou eminência de paralisação de atividades de relevante interesse público. A parceria pode ser realizada pelo prazo de até 180 dias. Também há dispensa em caso de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social. A dispensa de chamamento público também é possível para parceria em programas de proteção às pessoas ameaçadas ou em situação de risco pessoal. Nesses casos, a identificação da organização civil parceira compromete o sigilo e a segurança indispensáveis ao programa de proteção. Na área da educação, assim como na saúde e assistência social, é possível a dispensa de chamamento quando as atividades forem executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política. Em quaisquer dessas possibilidades apresentadas, o órgão público pode realizar parceria diretamente com uma organização da sociedade civil sem o chamamento. Já a inexigibilidade pode ocorrer quando o administrador público atestar a inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil. Para deixar mais claro, a inexigibilidade pode ocorrer em virtude da especificidade do objeto da ação ou se as metas só puderem ser atingidas por uma única entidade. Vamos ver algumas possibilidades de inexigibilidade? Primeiro, quando o objeto da parceria com a organização da sociedade civil for incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso internacional no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos. Segundo, quando a parceria decorrer de transferência autorizada em lei que já definida expressamente a entidade beneficiária. Esse é o caso de subvenção prevista no inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 12 da Lei Federal 4.320 de 1964. E, por fim, quando os recursos para custear as parcerias tiverem como origem emendas parlamentares. Mas é preciso observar que nem sempre será possível para a Prefeitura firmar uma parceria com qualquer organização da sociedade civil. A Lei 13.019 criou alguns impedimentos e restrições. Vamos ver? Quando a organização civil tiver contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e forem quitados os eventuais débitos, for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo. Também quando tiver contas julgadas irregulares ou rejeitadas por qualquer tribunal ou conselho de contas, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 anos. Ainda quando a organização tiver sido punida pela administração pública nas seguintes situações: suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a administração pública, declarada não idônea para licitar ou contratar com a administração pública, suspensa temporariamente de participar em chamamento público ou impedida de celebrar termo de fomento, termo de colaboração, acordo de cooperação e contratos com órgãos públicos. O prazo de suspensão não pode ser superior a 2 anos. Declarada não idônea para participar em chamamento público ou celebrar termo de fomento, termo de cooperação e contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de governo. Mas, se a organização for punida apenas com uma advertência, não terá restrições para firmar novas parcerias.
A organização que não estiver regularmente constituída ou que não tiver prestado contas em acordos anteriores está impedida de celebrar parcerias com o poder público. Também está impedida a organização estrangeira sem autorização de funcionar no território nacional. Ainda será motivo de impedimento de firmar parceria com o poder público quando o dirigente da organização civil tiver prestação de contas julgadas irregulares ou rejeitadas por tribunal ou conselho de contas de qualquer esfera da federação em decisão irrecorrível nos últimos 8 anos. Aqueles dirigentes julgados responsáveis por falta grave e inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança e os julgados responsáveis por ato de improbidade também impedirão que a organização firme parceria com a Prefeitura. Por fim, as organizações que tiverem em seus quadros dirigentes membros de um dos poderes da União, Distrito Federal, estados ou municípios ou do Ministério Público ou de entidade da administração pública na mesma esfera governamental ficarão proibidas de firmar parceria com o poder público. Essa vedação se estende a cônjuges ou companheiros, bem como a parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau. Depois de conhecer esses casos que restringem as organizações de firmar a parceria com a administração pública, agora vamos tratar de como deverão ser realizados os processos de controle e fiscalização das parcerias nos termos de parceria e fomento, além dos acordos de cooperação. No caso das prefeituras, deve ser mantida no site ou portal na internet a relação das parcerias celebradas e dos seus planos de trabalho. Estes documentos precisam ficar publicados até 180 dias após o encerramento das parcerias e devem conter informações detalhadas sobre data e assinatura, identificação do instrumento de parceria e do órgão da administração pública responsável, nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, da Receita Federal do Brasil. Descrição do objeto da parceria, valor total da parceria e valores liberados quando for o caso. Situação da prestação de contas da parceria, informando a data prevista para a apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para análise e o resultado conclusivo. O valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício, somente quando esses valores forem vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria. Já as instituições também devem manter essas informações na internet e em local visível em suas sedes. No caso de aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria, a administração municipal deve divulgar os fatos na internet e em outros meios de comunicação. Em qualquer momento, os representantes de órgãos de controle ou qualquer cidadão podem solicitar informações detalhadas sobre o processo de contratação de organizações e a execução das parcerias. Os documentos devem ser disponibilizados de maneira acessível para o controle e fiscalização. Esperamos que você tenha compreendido como as parcerias podem ser firmadas entre a administração municipal e as organizações da sociedade civil. Acesse a plataforma Conviva Educação e conheça mais sobre o tema na gestão administrativa. Também acesse os materiais de apoio para essa aula e realize as atividades. Até a próxima aula!